Opa! Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Que essa semana seja de muita coisa boa e de bênçãos, tá bom? E todo início de semana tem o quê? Pode papo. Pode papo. E a Ávia Cortez está aqui comigo, querida. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Pode Papo. Mais uma semana maravilhosa que se inicia, como sempre, né? Com um novo convidado por semana. A gente está sempre trazendo informações que são extremamente relevantes, né, Kleber? Convidados que são importantes aí para a nossa cidade, para a nossa vida, né? Falando de um modo geral. E claro, hoje não podia ser diferente. Antes de falar do nosso convidado, né? Lembrar para vocês que nós estamos aí com o nosso canal super ativo para você ser um dos inscritos, né? Você pode ir lá se inscrever, aqui mesmo que você está observando, né? Está assistindo o nosso podcast de hoje. Você clica lá e vai se inscrever no nosso canal, que ajuda muito aí no crescimento da nossa página, né, Kleber? Exatamente. Hoje vamos bater um papo com um cara que muita gente em Ceará-Mirim conhece, outras pessoas não conhecem. Ele já tem andado aí em várias cidades desse estado. Hoje o nosso querido Francisco Navegantes vai bater papo com a gente aqui hoje, conversar um pouquinho. Hoje ele ocupa um cargo que é importante no estado todo, mas que muita gente critica também, é verdade. A gente vai falar disso, claro que a gente vai falar aqui, não tem esse negócio não. Mas se for pedir uma pizza, dá certo agora? Ave Maria, já pede logo aí a sua pizza lá do ponto certo. Quem quiser já faz seu pedido, 9409-0849 é o contato de lá. Você pode pedir pizza, petisco, refrigerante, o que você quiser, até porque lá é uma das melhores empresas que eu indico mesmo, assim, de pizzaria top aqui em Ceará-Mirim, tá? Muito bom! Navegantes aceitou nosso convite e vim aqui hoje já. Bem-vindo, Navegantes. Obrigado a vocês, né? Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo esse programa e que multipliquem ele, que ele é muito bom. Tá certo? Obrigado. E a gente está aqui para conversar e bater esse papo, papo. É para bater papo, né, Greg? E toque aí que a gente vai tocando aqui. Muito bom. E como o Kleber já tinha dito, né, que tanto para falar bem quanto para falar mal, o povo... O tanto que fala da gente. Olha aí, tá vendo aí? Iniciar da forma correta, né? Eu sempre iniciar perguntando quem é você, quem é Francisco, Sim. sem falar da parte profissional, falando da parte familiar mesmo, né? Da sua vida, personalidade. Bom, eu sou Navegantes, Francisco Navegantes Silvino de Cássio. Sou filho de um cortador de cana, de uma pessoa também que foi lavadeira de roupas, minha mãe. Tinha, né, 6 irmãos, 2 irmãs, uma faleceu fazem 2 anos. Sou casado, tenho 2 filhos, na verdade uma filha e um filho, é bom sempre especificar isso. Moro em Matas há 25 anos, sou de Ceará-Mirim desde nascença. Na verdade, nasci no Engenho Vernaz. Nasci no Engenho Vernaz. A primeira casa, inclusive, que foi derrubada depois. Tem aqui o meu amigo Herbert mora tal, e tem a primeira que foi derrubada, com o tempo, enfim. E atuo há muito tempo nos movimentos sociais, no campo político. Fui gestor em Ceará-Mirim como secretário de Agricultura durante o governo Peixoto. Passei um tempo na gestão do prefeito Marconi. Estive há um tempo, antes inclusive disso, na Secretaria Estadual de Saúde, no governo de Vilma. Atuei com assessoria no município de Jardim de Angicos e de Pureza por um tempo. Atualmente estou no Detran como coordenador de operações. Uma articulação feita por Peixoto, junto com o Dr. Jaime Calado, a senadora Zenaide e a própria governadora. Então, de forma resumida, este sou eu, né? Uma pessoa que tem lutado muito, sinceramente, para defender os direitos humanos, a vida, acima de tudo. É tanto que eu tenho dito o seguinte, que eu tenho 30 anos de militância política. Militância na área social, na área ambiental, em várias áreas, e eu tenho dito que eu tenho dedicado minha vida a outras vidas, porque é sobre isso mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu passei fome, literalmente, de acordar não ter o que comer, ao meu dia não ter o que comer, e à noite não ter o que comer, até os 3 anos de idade. É difícil essa infância. Porque meu pai trabalhava como cambiteiro, como cortador de cana, e ele saía de madrugada para trabalhar, chegava à noite e ganhava uma miséria, para cuidar de 6 filhos e filhas. Então não dava, né? Então a gente se virava como? A gente ia para o que a gente conhece aqui como parte de cana, os canaviais. Isso já morava em Matas, não? Não, aí eu morava em Buranas. Buranas Trigueiro, aquele trecho da antiga usina São Francisco. Morei um tempo, um ano em Igapó. A gente passou muita dificuldade lá e voltamos. E a gente se socorria para comer da cana. Batia cana no local e descascava, e também de um sítio de manga que tinha.
e aí tem um vigia, né? O vigia nem corre atrás da gente para sair. Levou muita carreira? Muita carreira. Mas a carreira que nos ensinou muita coisa. A primeira delas era enfrentar os desafios e se adequar à realidade. Porque, Ávia, é assim, ou a gente se adequa à realidade para sofrer menos, ou a gente vai sofrer muito mais. Então, a gente passou esse tempo, até os 13 anos, depois vim para cá, para casa de um tio meu, ali embaixo, que inclusive, a casa do nosso amigo Carlinhos Taxista, que é meu primo. Sim, então, morei muito tempo lá. Aí vim trabalhar aqui numa antiga lanchonete de Pancinha, de frente ali à biblioteca. Sim. Comecei lá, depois como vendedor de cachorro-quente, depois fui para Zé de Recantão, que aí eu passei 6 anos da minha vida. Rapaz, ali tem... Né? Rapaz, Dona Nova, com aquele povo ali, com Zé da Recantão, com Daína, com Patrícia. Inclusive eu os tenho como minha segunda mãe, que me ensinou muita coisa, e meu segundo pai, e Daína, Patrícia, Walter, são como meus irmãos. Então a gente passei muito tempo lá. No tempo era o auge da banda Mix, grafite, festa no montagem, Zé da Recantão ali do lado. Mas eu não ia, né? Eu estava lá trabalhando, vendendo cachorro-quente à noite. Depois eu, digamos assim, subi de cargo lá, eu fui ser garçom. Primeiro no bar, ainda era, como a gente chama, acalatada, né? Aquela estrutura com telhas, brasilite e tal. E depois ele construiu um restaurante chamado Valcandá, que eu fui ser garçom desse restaurante. Então passei 6 anos da minha vida ali. Foi um período meio duro, porque eu venho da zona rural. E aí detalhe, nesse período antes de chegar aqui, eu estudei e durante o meu tempo de estudo, eu vinha a pé. De Umburanas até o Madalena Antunes para estudar. E antes até o Barão, porque eu estudei no Barão, estudei no Madalena, estudei depois no Baldo. Então a gente vinha a pé, com fome, e voltava a pé. Nessa história, eu acho que eu tinha 9 a 10 anos, uma moto bateu em mim, né? Então eu sofri um acidente, e foi um negócio pesado, até hoje tem as marcas no meu corpo, mas a gente se recuperou sim. Quebrei uma perna, ficou balançando, e aqui abriu uma parte do... Mas foi bom. Porque era muito quietinho. Depois daí eu fiquei... Mas é incrível, parece, mas é isso mesmo, eu mudei muito. Né? Então isso foi bom para mim, porque eu criei umas coisas muito boas. Acho que eu tinha 9, 10 anos. Muito novo. Minha mãe sofreu muito nesse dia. E eu fui atender aqui no SESC, não tem unidade do SESC. Mas foi assim a ponto de ficar internado? Sim, eu passei um bom tempo, acho que umas 2, 3 semanas, um mês, sei lá. Lá no Valfredo. Nossa. Depois vim para casa, andei de muleta por um bom tempo. Aí caí. Porque onde eu morava era uma coisa louca. Tive que voltar para fazer o gesto novo. Perdi um ano e meio de aula, né? E depois voltei ao normal e tal. E continuei. Aí eu trabalhava em Zé de Recantão e estudava. Imagina no domingo. E para estudar na segunda. Na segunda-feira. Porque ia movimento até tarde. E eu ia, quando voltava não dava tempo de almoçar. Eu ia direto para o salão trabalhar. Porque estava lá os clientes, a gente tinha que trabalhar. Então, esse é navegante. 6 anos na Zé da Recantão. 6 anos. Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para esse casal, essa família que muita gente em Ceará-Mirim conhece. Os cachorro-quentes de Dona Nova. Eu preparava lá, viu? Ela fazia. Muito bom esse cachorro. Faz em casa ainda, Faz em casa ainda pro povo de casa. Não faço nada. Sendo que é assim, Ávia, a vida nos tira muitas coisas, né? Assim que a gente gosta de fazer, porque a gente tem que estudar, trabalhar, no meu caso, fazer política, uma atividade religiosa que eu tenho vez por outra, junto à Caritas aqui da Igreja Católica, então tira algumas outras questões. Pra você ter ideia, atualmente, eu não consigo nem sequer caminhar, que eu fazia muito, porque eu saio de casa de madrugada para lá, para poder chegar lá no Detran na hora e venho tarde, então é correria. Mas tudo vale a pena quando a mulher é pequena. Acho que é Mário Quintana, né? Você chegou em Matas em que momento? Eu cheguei em Matas em 97, que aí é uma passagem interessante, que eu trabalhei também como vendedor de imóveis, em André Móveis, meu amigo André. Grande André, um abraço para ele, gente boa. Eu, vendedor de imóveis, montador, fui cobrador, chegando a gerenciar um pouco lá. E aí, numa das entregas que nós fizemos, foi em Matas, na casa da pessoa que hoje eu sou casado. Então... Aí, 96. Aí não era pra entregar, não era pra paquerar, não, meu irmão. André, tá vendo aí essa história? Ele nem sabia disso. Tá vendo aí, André? Os caras me entregando o homem. Então, daí a gente, em 97, a gente começou a andar por lá. Eu me envolvi em um grupo de jovens que tinha lá, a gente foi. Então, eu passei, eu sou muito, viu? Normal. Não tem problema. Então, eu passei a atuar mais dentro da igreja, a partir do grupo de jovens de Mato, o grupo de jovens da Procura de Paz. Depois. Aí em 98 a gente casou, tal, foi morar lá efetivamente em 98. E aí fui presidente do Conselho Comunitário lá 2 mandatos,
que é detalhe, né? Quando eu cheguei, talvez as pessoas que estão assistindo não aceitem, não acreditem nisso, mas era a realidade, porque Cerami já tinha, mas lá não tinha água encanada e em muitas ruas não tinha energia elétrica. Nossa. Na rua que meu sogro e minha sogra moravam não tinha energia elétrica. Então a gente foi eleito para o conselho, à época o prefeito era Roberto Varela, sim, que nos ajudou bastante. Então, morava ali na Nascença ali, né? Na Nascença, e aí em uma reunião coletiva, em muitas lutas, conversas com o Roberto nos atendeu, colocou energia elétrica nas ruas que não tinha, perfurou um poço que findou não dando água boa, mas perfurou, e reformou e ampliou a escola de matas, que antes eram apenas 2 salas, Roberto ampliou para 4 salas. Depois nós fez a reforma, fechou todos, e agora Júlio fez uma outra que melhorou ainda mais a escola. É bom dizer isso, lógico que a partir de uma luta nossa, porque em 2017, 2018, nós formulamos uma denúncia no Ministério Público, e o Ministério Público obrigou a Prefeitura a fazer. Então a reforma da escola de matas tem esse histórico aí, mas ficou muito boa a gestão do Júlio que fez a partir dessa questão. Então, muitas lutas que a gente... porque 30 anos que eu tenho de militância política, 25 é a partir de matas. Que eu tenho 25 anos que eu moro lá. E aí o início foi no Conselho do Conselho. O início, a sua política começou como presidente de conselho. Sim, sim. 2 mandatos. Sim, 2 mandatos em que a gente colocou água em todas as ruas, encanada que não tinha, e perfurou 2 poços e construiu uma caixa d'água. A nossa gestão. Então nós temos muito o que mostrar que fizemos ao longo dessa vida, né? Como você tinha dito, né, que tinha essa parte aí das causas sociais em que você sempre participou. Eu queria que você citasse algumas, né? Essa parte aí das manifestações, dessas situações, né? Porque veja só, eu atuei muito tempo nessa área de luta por moradia, e veja, eu tinha casa, eu morava numa casa com minha mãe, mas as pessoas não tinham. Até por outros. E aí a gente conseguiu isso, depois veio o programa Minha Casa Minha Vida e tal, uma luta enorme. Nós lutamos muito em defesa do meio ambiente. Eu não sei se você lembra, talvez você não, aparentemente é mais jovem que a gente, mas tinha aqui, ali próximo de onde é Agrotudo, né? Sim. Aquele terreno era uma cerâmica Santa Rosa. Isso. Que o povo diz a Rua da Cerâmica, né? A Rua da Cerâmica, isso, tá vendo? E ali, a Ávia e Kleber, eu acho que ele lembra, a poluição provocada pela produção de tijolos e telhas era terrível naquela região. Causavam problemas respiratórios, principalmente em idosos e crianças. Então, nós criamos a instituição, eu junto com a Luziete, junto com Murilo Aguiar, a gente criou uma instituição chamada Vale Amar, ONG Vale Amar, Associação Vale Amar, e através dela nós formamos denúncia ao Ministério Público, que obrigou depois a empresa a sair dali. E, enfim, então esse é uma das lutas que a gente teve. A questão da queima da cana-de-açúcar, que hoje está ruim, mas era muito pior. Então nós íamos para dentro do partido de canavial, filmar a queima. E os pássaros voando tentando se salvar, e as raposas e os animais em cima. Isso não era um perigo, não? Era um perigo na época, né? Era, mas a vida é um risco que a gente tem que colocar ele risco para lutar pelo direito dos outros e do nosso também, né? Eu digo até em relação às pessoas, sim, né? Sim, que estão... Veja, eu passei muito por isso. Minha casa, onde eu morava em Emburanas, era cercada de canavial. Imagina quando botava fogo, como é que a gente ficava? Meu Deus. Na casa ali, né? E a gente tudo criança. Então, e essa história a gente foi fazendo e foi se envolvendo, porque eu sei pelo que eu passei, pelas dificuldades que eu passei, por não ter casa. Eu vim ter casa própria um tempo desse, mas a gente sempre morou na casa da fazenda, que o dono chegava e botava ele para outra, pior inclusive. Então eu sei da dificuldade das pessoas em não ter casa, por isso que até hoje eu luto por casa. Eu sei, se eu me emocionar um pouco, segurei aí, mas eu sei o que é a dificuldade de você não ter o que comer. Então a gente lutou para as pessoas tivessem comida. Agora mesmo na pandemia, nós através do Conselho de Matas lá, a gente conseguiu em parceria com a Caritas da igreja, com o governo do estado, cestas básicas para quem não tinha como comer, não tinha como trabalhar, porque eu senti isso na pele. Então, a gente quando sente na pele, a história é outra. Empatia. Né? Empatia. E eu sempre vivi ao lado do meio ambiente, dos rios, dos animais, e ver aquilo, né, destruindo a vida, porque é vida. E a gente depende do meio ambiente para sobreviver. Então a gente ia para dentro, denunciamos, e isso permitiu que a queima da cana-de-açúcar Cerami fosse diminuída, diminuiu muito, a empresa quebrou, enfim, e também, através de um termo de instrumento de conduta, um TAC, feito com o Ministério Público, a partir da denúncia que nós fizemos, ele começou a existir, ainda não concretizado, o Parque Boca da Mata. Sim, que iniciou na entrada da cidade, né? Porque foi uma compensação ambiental que a usina teve que entregar ao povo de Cerami, em detrimento do quanto ela devastou o meio ambiente. E não foi só a queima da cana, eram os rios, a poluição, o desvio, enfim, tem um bocado de coisa.
Tinha locais em Ceará-Mirim, ali naquele trecho, porque o rio Água Azul, que vai até Extremóis, ele nasce na fazenda Nascença. E ele corta isso tudo. E a usina, o Rio do Balão... Sim, o Rio do Balão. O Rio do Balão, ele é uma comporta feita pela usina para poder irrigar o canavial, de forma devida, a meu ver. Mas, então ela corta e ali ninguém podia chegar para pescar. As pessoas com fome, queria pescar e não podia. Não podia, né? Então, além disso, nós tivemos uma luta muito presente junto ao MST pela reforma agrária em Ceará-Mirim. Ceará-Mirim tem 22 assentamentos, que se é o contrário, eu provo que é justamente 22. Nós temos 11 assentamentos do INCRA e 11 ligados à antiga, que hoje é a antiga CEDRAF, né? CEDRAF, que aliás hoje é CEDRAF. Isso. Antes era SEARA. Então nós temos esses assentamentos. E nesses assentamentos, Sávia, as pessoas estão lá porque naquele tempo, como o meu pai, por exemplo, não tinha terra para plantar, para produzir um feijão, um milho, para dar subsistência à família. Que aí, se naquela época que eu passei fome com meus irmãos e minhas irmãs, nós tivéssemos o Bolsa Família que Lula criou, nós não teríamos passado fome. Nós não teríamos passado fome. Hoje, e ele antes fez isso e mantém, muita gente não passa fome por causa do Bolsa Família. Então, isso tudo é o caldo, né, de lutas em defesa dos direitos humanos, porque direito humano, porque a pessoa, os direitos humanos contra os marginais, não é isso. Direito humano é direito à saúde, à educação, à comida, essenciais, ao meio ambiente, à segurança, são direitos humanos. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muitas pessoas confundem até por querer sacanear, né? Mas essa é a história. Então, nós também lutamos muito pelo direito à saúde. Eu fui presidente, aliás, fui membro, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde por muito tempo. E graças à nossa luta, não só minha, lógico, tem outros companheiros e companheiras, nós conseguimos colocar, construir posto de saúde, unidade básica de saúde, onde não tinha. Nós conseguimos chegar a gabinete odontológico onde não tinha, agente de saúde onde não tinha. Eu me lembro que 2002, eleição para a sucessão de presidente e senador, e Geraldo era candidato à sucessão, a reeleição, e ele trouxe para cá para inaugurar uma reforma que a Ednólia fez. Ednólia se elegeu em 2000, derrotando o Roberto, ali nas Cimbocas. Estava lá Serra, que era o ministro da Saúde, Janci Cristiano sabe disso, porque ela era a repórter do governo de Ednólia na época. E aí eu vinha de Matas, acho que enfim, e fui na casa da minha mãe, que mora em Nova Descoberta, minha mãe e meu pai. E eu ia a pé, que aliás eu gosto muito de andar a pé. Não surpreende se vocês descerem aqui no carro, eu vim descendo lá do Pacífico para cá, porque eu gosto de andar a pé. Apesar de ter os carros, eu gosto de andar a pé. Então, eu vi aquele negócio, e aí eu morava em Matas, lá não tinha nada, o posto estava fechado. Cara, como é que é isso? E o cara inaugurando na cidade, eu peguei um pedacinho de papel, aliás, eu acho que vendo uma aula, enfim, peguei um pedacinho de papel e escrevi: Matas precisa de médico. Naquele tempo, era a implantação do programa Saúde da Família. Aí o segurança era para cima de mim, assim, encostar, aí eu acho que deram para afastar, depois já disse que foi. Aí o Geraldo, quando pegou, falou: nós vamos atender. Então, e aí, graças a essas lutas nossas, não só Matos, como Pedregulho, Mineiros, Capela e outras regiões, conseguiram ter equipes de saúde da família. Muito bom, muito bom. Essas coisas que as pessoas não sabem, porque as lutas, como você disse aí, a gente estava conversando antes, né? As pessoas perderam o direito de se indignar. E não pode. A gente só consegue o direito às políticas de qualidade mínima se a gente lutar. Senão os governantes se acomodam. Isso é a nível mundial. Navegante, e aí nessa sua trajetória toda, você já ocupou alguns cargos e hoje você ocupa um cargo que eu avalio ser importante porque é um cargo que mexe diretamente com a vida das pessoas, sobretudo quem anda de carro. Eu acho que a grande parte da população, aliás, hoje você é chefe de operações, coordenador de operações. Aliás, até para explicar, porque a gente também tem esse papel de explicar que o pó de papo é isso, até porque, mas esse cara mesmo faz o quê mesmo lá no Detran? Porque ele olha para cima, olha para o semáforo, olha para baixo, fica andando aí. O que é que ele faz mesmo lá nesse Detran? Aliás, é até bom que você explique qual é a sua função, inclusive a gente vai entrar em alguns assuntos também mais específicos relacionados a esse assunto, porque a gente tem muitas rodovias aqui nessa cidade, a gente tem rodovias que o Estado tem que tomar conta, e a gente vai falar desse assunto também, se preocupe não. Vamos lá. O que é que você faz, Léo? O que é que a sua atribuição é o quê mesmo? Veja só, primeiro eu sou uma pessoa que eu sou muito grato. Primeiro a Deus, eu sou uma pessoa de muita fé, extrema fé. Para mim, se não tivesse fé, eu não estava aqui. Isso para mim é muito, porque teve momentos que realmente
as pessoas duvidaram, né? Mas a fé é acima de tudo. E André, inclusive, a gente está aqui, André é um cara que testemunhou isso. A gente passou um período aqui duro e a gente estava junto. E a gente corredor, entre outros momentos. Mas veja, eu sou muito grato a Peixoto, a Jaime, a Zenaide, senador Zenaide, de fato, por terem me dado essa oportunidade. Primeiro isso. E qual é o nosso papel lá? Eu antes tinha sido secretário de Agricultura, que é uma área que eu atuava, inclusive na militância. E aí me chamaram para conduzir uma área estratégica do Detran, que é o setor de engenharia e de operações, em que lida com manutenção e implantação de semáforos em todo o estado. Nós temos 75 semáforos para a gente cuidar. Lida com a sinalização horizontal, que é a pintura de vias, faz pedestre, lombada e outras coisas. Por exemplo, nós construímos recentemente aquela rotatória que tem em Muriú. Em Muriú. Então, nós construímos, como também a sinalização entre Caiana até Caraúbas, Macharanguape, e Caiana até Jacumã, como também Ceará-Mirim e Pureza. Então, nós fizemos esse trabalho de sinalização. E a sinalização vertical, que é a implantação de placas. Então, esse é o nosso papel lá. E, Kleber, a gente anda o estado todo. Aí, detalhe, a gente anda porque eu gosto disso. Eu gosto de ir conversar com a pessoa que pediu. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos um conjunto de solicitações de vereadores, prefeitos e lideranças. Então, nós começamos a fazer contatos e, olha, prefeito, o senhor pediu 20 latas de tinta, ou então serviço. A gente não tem como, a gente tem que arranjar 5, dá certo? E a gente ia lá dialogar. Então, o nosso trabalho é esse, é melhorar a visibilidade do trânsito para que as pessoas diminuam os que hoje chamamos de sinistros, ao invés de acidentes de trânsito. Porque uma via bem sinalizada, e nós estamos ainda em dívida com o Estado em relação a isso, porque o Estado tem 4 mil quilômetros, mais de 4 mil quilômetros de estradas, e a maioria não é sinalizada. É porque é muito caro fazer sinalização. Eu acabei de dizer aqui numa conversa interna nossa, que a gente comprou agora tintas que foram quase 50 a 100 mil reais. Tintas? Olha, nós compramos 300 baldes de tinta amarela a 450 conto. Então, por aí você tira. É muito caro fazer gestão de trânsito, mas nós estamos fazendo essa parte. Então, nós já chegamos a muitas cidades, graças a Deus. Um trabalho que embeleza, de certa forma, a cidade, porque é uma lombada bem desenhada, bem bonita, uma faixa embeleza a cidade. E à noite você tem uma visibilidade melhor. Em relação às placas também estamos colocando. Aqui para Ceará-Mirim, nós já fizemos um conjunto de trabalhos, inclusive cedemos placas, tintas para a prefeitura, uma parceria. Implantamos na nossa gestão aquele semáforo ali da Cantina Vila, que aquilo era um caos. Como é que você chega até vocês, né? Logicamente você já morava aqui em Ceará-Mirim, sim. Mas como é que chega até você, por exemplo, uma cidade que está solicitando um semáforo? É vocês que tem que perceber? Alguém que tem que solicitar? A prefeitura isso, que perfeito. solicita? As prefeituras e as câmaras, através de vereadores, solicitam, e aí existe um sistema chamado Sistema Eletrônico de Informação, SEI, que aí eles enviam para esse sistema, então e mandam mesmo protocolar lá no Detran. E aí chega para a gente a demanda. Então, quando chega, a gente combina com o diretor, planeja e vamos. Existe um prazo? A gente tenta ser o mais rápido possível, porém, às vezes não tem material. Sim. Né? Como em qualquer gestão, como inclusive na nossa casa. Mas tempo a gente sempre planeja. E assim, a gente gosta sempre de trabalhar planejado. Para não estar fazendo as coisas a esmo, né? Então nós temos atendido o máximo que a gente pode. Pureza, Sítio Novo, Currais Novos, Caicó, Mossoró, enfim, muitas cidades. Qual é a grande queixa da população? Em 167 chegamos acho que umas 30 ou 40. Dessas 40, quais as maiores queixas que você tem ouvido da população? É sinalização realmente? Sinalização e, na verdade, também a questão das condições das estradas. Das estradas, né? Que, assim, o governo Fábio tem tentado melhorar isso. No primeiro mandato, a governadora conseguiu reconstruir 4 estradas. Uma ficou estilo BR, que é a 233, salvo engano. E as outras recuperou umas partes. E recuperou uma parte aqui, essa área aqui de Umbunas até Morrinhos por ali, né? Precisa continuar o serviço. Tá certo? Mas porque não é fácil. Olha, 1 quilômetro que tem esse problema aqui da 307, que é... Vamos falar desse assunto também. Ceará-Mirim a Extremóis, aquilo custa em torno de R$1 milhão. São 800 metros. Para concluir, 800 metros da estrada da usina, a famosa estrada da usina, para ir que vai para Maceiana. 1 milhão? É um trecho pequeno, não? 800 metros, salvo engano. Caramba. É caro fazer gestão de trânsito, fazer estradas é caro. E aí você tira de onde? Bom, tem que tirar, a gente paga imposto. Mas será que imposto? Porque assim, eu penso
que os prefeitos, os vereadores, os gestores, de forma não enganosa, precisam explicar às pessoas, à população, educar as pessoas a importância do imposto que ela paga e para onde é que vai e como é que ela divide para todas as políticas públicas, porque não é só a política pública que existe. Por exemplo, vocês sabiam que vem um recurso do SUS, Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde manda para cá, mas o município tem que colocar 15% do seu orçamento próprio. Fora o recurso que já Fora vem, o recurso. carimbado. E para a saúde, 25%. De recurso próprio. De recurso próprio. Para Aí você tem complementar. ainda a segurança, você tem a agricultura, você tem a ciência. Não é fácil, né? Não é fácil. Gestão pública não é fácil. Aí você tem o pagamento dos servidores. Você tem INSS para você pagar. Você tem. O INSS tem a história de um patronal que é um valor absurdo. Então, não é fácil fazer gestão pública. Eu sei o que eu sofri quando eu fui, e de certa forma, hoje eu também estou, quando fui secretário de Agricultura no governo Peixoto. Nós chegamos lá, sem desmerecer ninguém, é apenas um fato, nós encontramos apenas as salas vazias. E Peixoto, a gente tinha esse acordo, ele cumpriu com isso, ele aumentou o orçamento, ele duplicou o orçamento da secretaria à época, e nós começamos a trabalhar. Nós montamos a secretaria. Quando nós saímos, eu pedi demissão em 2014, não tinha terminado o governo Peixoto ainda, nós deixamos 7, conto mentiroso, mas porque eram 6 administrativas, salas administrativas, e tinha que a gente guarda as coisas. Um almoxarifado, que a gente colocava sementes e tal. Então nós tínhamos 7 salas funcionando. A secretaria toda equipada, inclusive com internet e com computadores novos da época, e veículos, e fardamento, e etc. Então, não é fácil isso, mas tem que o gestor focar nisso. Não. Então, voltando à questão do trânsito, não é fácil fazer trânsito. O Detran ele tem o diretor, tem o chefe de gabinete, tem as coordenadorias. E tem as coordenadorias específicas para cada área. A nossa é nessa área. Vamos tratar de Ceará Mirim, porque Ceará Mirim a gente gente mora aqui, a gente vê as pessoas sentindo. Vamos lá, nossa principal é um RN, que pertence ao Estado, a 064. Que começa em Santa Maria e termina naquele entroncamento, e não é em Touros, naquele entroncamento que vai para a BR-101, que vai para João Câmara voltando. E aí, o que se diz, aí é importante que a gente esclareça, que toda ação que precisar ser feita precisa do Estado, precisa do Detran para poder resolver essas situações. Esses dias agora, eu vi foi até motivo lá de pessoas falando com a gente, a nossa principal, a forma que está sendo utilizada, né? Inclusive, nesse dia nós ouvimos 2 acidentes, foi impressionante. Aqui na principal? Na principal. Uma ali em frente ao Bom Dia, outra ali. É nessa Cavalcante aquele trecho. Outra ali em frente ao posto, né? Que a gente vê situações que a gente fica preocupado, porque isso é vida, isso é trânsito, isso é pedestre, isso é motorista, isso é mototáxi, isso é todo mundo, é uma vida das pessoas que ficam aí. A nossa principal, que é uma rodovia que pertence ao Estado, e aí a última ação que foi feita foi aquele semáforo lá, que inclusive a gente vai falar desse assunto também. Tem algo mais que o Estado, que o Detran possa ser feito para conseguir amenizar o direito do ir e vir das pessoas que moram aqui? Porque, repito, num dia só, 2 acidentes, meu amigo, uma rodovia estadual, é uma coisa absurda, cara. Né? Inclusive a gente recebeu essas demandas aí, e aproveitar que você está aqui, a gente vai aproveitar e vamos falar também, porque a gente fala tudo, não tem esse negócio não. É bom que as pessoas em casa compreendam a questão, independente da política pública, mas a gente está falando aqui da política pública de trânsito. Isso. Não adianta a gente sinalizar uma via e não fiscalizar. Porque, infelizmente, as pessoas, que eu penso até que as escolas, a partir do 4º ano, deveriam começar a trabalhar legislação de trânsito de forma simples, como também a Constituição, entre outras coisas, para as pessoas compreenderem de criança a importância de respeitar a lei do trânsito. Então, se a gente sinalizar tudo, como nós fizemos, colocamos semáforo, pintamos, e não fiscalizar, de nada adianta. Até, não vou dizer de nada adianta não, mas é complexo. A partir do que você está dizendo, está a comprovação. Por quê? Porque as pessoas, as pessoas não respeitam. Eu já presenciei aqui nos semáforos, eu presenciei, e eu queria ter o direito, que eu não tenho, até porque não estou como agente de trânsito, de canetar, como a gente costuma dizer, nem de multar. Porque é absurdo, um mototaxista e outras pessoas em moto não respeitam o sinal vermelho. Respeita não, eu vejo também. Então, Ceará Mirim, como mais 22 cidades no Rio Grande do Norte, e a gente está ampliando isso a partir do Conselho Estadual de Trânsito, já são ligados ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, Ceará Mirim tem autonomia, apesar dessa via ser estadual, de atuar. Então, a gente precisa dialogar mais, e o coronel Ricardo tem feito um trabalho espetacular junto com o secretário Carlos Paiva, mas
é preciso ampliar esse trabalho de fiscalização. Porque se o cara está aqui, a pessoa está aqui estacionada num trecho em que o meio-fio é amarelo, é proibido estacionar. Então tem que multar. Ou então pelo menos chegar e dá para não faça mais não. Então o que falta, na verdade, não só em Ceará-Mirim, a gente está falando aqui, é mais a fiscalização dos agentes de trânsito de Ceará-Mirim. Porque, navegante, se o CPRE pode vir, pode, e vem. Mas vem de forma explorada, porque tem um contingente pequeno para todo o estado. Né? E aí o município de Ceará-Mirim vai ser uma coisa assim, estranho dizer, mas é municipalizado o trânsito. Olha, está cheio de perguntas aqui, mas vou falar mais uma para a mídia principal. Vai estar cheio de perguntas aqui, ela vai perguntar. Outro gargalo que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem, e aí até para a gente explicar também as competências, para entender de quem é quem. Por exemplo, a gente está aqui e vai sair de Ceará-Mirim para o Planalto, ninguém consegue atravessar com facilidade. Sim, sim. É outra bronca. Sim. Concorda comigo, querido? Quem tiver aqui, que pretende entrar na BR-406, que é uma rodovia federal, é complicado. Quem vai passar na Praça de Vargas, que pretende passar para o Planalto, ou vice-versa, é outra situação complicada. E aí eu lhe pergunto, até para a gente entender as competências, as pessoas entenderem isso, porque eu acabo falando, falta só um semáforo ali para resolver aquele problema do Pacifica. Ali é Detran ou ali é DENIT? DENIT, que é o BR. Que tem que resolver aquilo ali. Que, inclusive, há 15 dias, eu estive no DENIT com o atual superintendente, junto com o nosso diretor, para discutir algumas questões administrativas. Porque, veja só, é engraçado isso. O DENIT tem as vias dele, que são as rodovias federais, mas a maioria dos semáforos que tem, que colocou fomos nós. Porque eles não têm equipamento. Mas como é que você... Parceria para poder a coisa... O DENIT não tem equipamento? Não tem equipamento. O órgão federal? Não tem equipamento. De semáforo não tem. Tá certo? E aí, a partir dessa discussão, eu conversei lá com ele sobre a situação daquele Ceará-Mirim, que tem 3 pontos que são terríveis. Cruciais. Aquele acesso ao Parque da Cidade, que vai para o Planalto, ali para o CEP. Esse outro acesso que vem ali da antiga cerâmica, que dá acesso ao Planalto. Né? E esse aqui de frente ao Patativa da Serra, a antiga Escola Agrícola de Ceará-Mirim. Então, o que nós podemos fazer? Estamos estudando a possibilidade, o que é viável colocar. Primeiro, aqui nessa, de frente ao Patativa da Serra, o ideal seria uma rotatória. Aí teria que mexer em toda a estrutura dali. Aí o DENIT tem que ver isso. Nós não temos como fazer. Ali naquele outro trecho que sai da cerâmica, eu penso que ali caberia um semáforo de 3 tempos. Bom, nós estamos fazendo um processo para contratar uma empresa para poder fazer isso, de implantação de semáforo. Licitação. E numa parceria pode ser que não consiga fazer isso nesse trecho lá, tá certo? Mas tem que ser uma parceria. Mas o DENIT precisa cuidar das vias dele. Rapaz, então, essa aí, como diz a história, eu tô besta, porque o DENIT é um órgão federal. Não tem. Infelizmente. Esse semáforo de João Câmara foi que nós somos de manutenção. Que é a mesma BR, inclusive. Macaíba, somos nós que fizemos manutenção. Impressionante. Mas o trecho ali da Tomás Landim, nossa, somos nós fazendo manutenção. E detalhe, quando eu cheguei lá, fazia 20 anos que nós comprava um veículo para o setor de manutenção semafórica. Agora, graças a Deus, com muita luta, a gente conseguiu comprar 2 caminhonetes, Toyota, Hilux, né? Implantamos uma, que aí os servidores gostam porque trabalham com mais qualidade, com mais conforto. E aí está dando um suporte melhor. Essa da BR, qual é a previsão? Na conversa que você teve lá com o diretor do Detran, o DENIT não deu previsão zero. Porque depende deles, eles precisam chegar e dizer, olha, nós precisamos de apoio para fazer isso e tal. A gente faz, agora não tem como, porque a gente já não suporta mais, porque veja, nós implantamos os equipamentos, nós pagamos a energia, e nós fazemos manutenção. Tudo é o Detran. Não tem como mais a gente fazer. Esse semáforo da Cantina Avelino está gerando também algumas reclamações. E aí é importante também, e cabe a crítica, porque o gestor público ou qualquer servidor público tem que estar sendo criticado, elogiado. Se não quiser ter crítica, saia. Exatamente. E ali se iniciou, era um projeto antigo que se tinha, porque ali também demandava muita situação. Teve morte ali, né? Exatamente. E aí, como você falou dessa parceria entre Prefeitura e Detran, se conseguiu. A Prefeitura entrou com a parte dali, com o pessoal para cavar a estrutura, o Detran entrou com a parte técnica para poder instalar o semáforo. Não, na verdade houve parceria sim, mas a Prefeitura, na época nós não tínhamos, agora nós temos, eles ajudaram inclusive com cabo, né? Mas o restante fomos nós fizemos. Sim, a Prefeitura fez um trabalho lá também, verdade, né? E aí nós trouxemos estrutura, teve essa parceria sim.
E aí começou primeiro com um semáforo, salvo engano, acho que foi 3 tempos. 2 tempos. 2 tempos. E aí, a princípio, começou a fluir de uma forma que as pessoas entendiam que isso ficaria daquela forma. Depois mudou, e agora, meu amigo, ai, tá grande. Porque, meu amigo, botaram 4 tempos, meu amigo. As pessoas que vêm ali da BR em direção ao centro da cidade, meu amigo, pergunta a qualquer taxista desse. A gente conversa com os taxistas têm reclamado, as pessoas têm questionado Você muito. não perguntar taxista não, eu vou reclamar porque eu tenho passado por isso. Mas nem não precisa perguntar a ninguém, não, meu amigo. Não. Que bronca é essa, meu Qual é o amigo? meu defeito como gestor público? Eu vou em loco ver. Tem um trecho entre Parelhas e Jardim do Seridó que a diretora do DR ligou, Navegantes, precisei pintar lá. Eu digo, toquei. Falei com a empresa, vai lá para marcar. A empresa foi, por motivo X que eu não, enfim, ela não disse que tinha buraco na via ainda. E foi feita a reforma desse trecho. Eu digo, rapaz, tem um cabo lá que é muito bom, engenheiro, Israel, eu digo, vamos lá. A gente saiu de madrugada, que a gente, quando vai para lá, a gente vai de madrugada. Rapaz, cheguei lá, tinha buraco no meio da via. Como é que eu ia pintar um negócio desse? Então não pintei. Então, voltando para cá, quando nós implantamos, primeiro para implantar a gente fez um estudo, fizemos umas simulações, etc. E a partir daí, nós implantamos em 2 tempos. Quando implantou em 2 tempos, eu disse ao engenheiro, eu digo, ó, não vai funcionar, porque o fluxo aqui é grande. Ele disse, Já tinha dito no início. eu já disse. Porque eu tenho a sabedoria popular, tenho técnico, eu sou técnico na área administrativa, etc., na área agropecuária, mas não sou técnico de engenharia. Mas a sabedoria popular ainda existe. Tá bom, então foi um teste. Não deu muito tempo, a reclamação sobre grande. Por quê? Porque 2 tempos as pessoas não respeitavam. Aquele trecho que você subindo aqui na Avenida Escalcão, você não podia entrar para o hospital. Então vamos aqui mudar, colocamos 4 tempos. O que está correndo ali nessa parte que você disse que vem do, digamos assim, do atacadão descendo? Perfeito. E hoje nós tivemos aqui em Ceramirim. Detran teve aqui hoje, é aqui hoje, sexta-feira, a gente teve em Ceramirim para fazer um estudo um diagnóstico desses 3 semáforos, e essa questão a gente já sabia, então a gente vai reduzir o tempo de fechamento dele e ampliar o tempo de abertura. O verde vai ficar mais, porque o problema é que o verde está 21 segundos, aí não dá para passar 3 carros, fecha, então fica congestionamento. Então nós já estamos organizando isso, quando for segunda, terça-feira o pessoal vai ajustar. Então este problema do congestionamento ali vai acabar. Agora, combinemos, né? Fim de que toda mudança, ela causa um certo impacto e uma certa resistência. Mas a política pública ela tem que vir, porque primeiro a gente tem que ver o todo, e não apenas uma pessoa ou outra que reclama, tá certo? Por que nós damos para 4 tempos? Não porque algumas pessoas da região ali reclamaram, e tinham razão. E vizinhos ali, inclusive, tinham razão. Entravam ali. E tinham razão, por exemplo, a esposa, Sandra, esposa de Ricardo Cavalcante, de Ricardo Sobral, o próprio Luiz Antônio, contabilista, e eles tinham razão, e nós fizemos ajuste. Mas hoje não tem como a gente modificar isso de novo para 2. É preciso ficar 4, senão vai causar problema de novo ali, inclusive em relação a sinistros. Então, agora tem que ir ajustando o tempo, né? A gente está agora contratando uma empresa que ela vai implantar para a gente um sistema de monitoramento, se Deus quiser, e se ele estiver lá, eu quero ter essa satisfação de controlar de lá do Detran a mudança no tempo do semáforo para o trânsito fluir melhor. Isso acontece já em Paraíba, foi lá... Isso é o que? É sincronizado? Impressionante, eles têm lá um painel e eles têm um aplicativo, um sistema, um software que eles, de lá da própria secretaria, lá, quando ele vê o trânsito engarrafado, ele abre. Automático. De lá, vimos essa experiência, nós somos uma equipe lá, na CEMOB, na Secretaria Imobiliária Urbana de João Pessoa. Espetacular. E nós vamos ter aqui no Rio Grande do Norte. Pelo menos para os semáforos nossos, né? Porque tem os de Natal, né? Natal tem também um conjunto de equipamentos. Muito bom. Dentre várias perguntas, né, que a gente tem para fazer, Sim. tem uma que eu queria muito perguntar, até do que você tinha dito antes de a gente, no caso por trás das câmeras, né? Você tem que tem uma carga de trabalho que às vezes você precisava sair de 3 horas da madrugada porque um semáforo quebrou. Sim. Como é que acontece isso, né? Porque querendo ou não, existe a vida pessoal, existe também, né? Precisa ter nossa vida pessoal. Olha, é interessante, porque assim, a minha vida, ela foi de desafio sempre. Então você sai de casa de 6 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas da manhã, com 9, 10 anos, para vir estudar em Ceramirim a pé e com fome, então eu tenho que me acostumar com isso cedo. Então eu me programo, né? Eu tenho uma dedicação à minha filha e meu filho, em casa, enfim, que eu penso que, não desmerecendo ninguém, mas eu penso que eu faço meu papel. Tá certo? Eu não deixo muito a carência, mas eu gosto muito de trabalhar.
Então, quando é necessário, a gente sai de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir viajar. E paralelo a isso, a gente tem que estudar, que eu gosto de estudar. Estou fazendo a segunda pós-graduação agora. E eu gosto de fazer política, e eu gosto de atuar na militância. Vez por outro tem eventos do MST, do movimento ambiental, enfim, eu gosto disso. E mais recentemente, junto com Mirlane, que é psicóloga, com Moisés, e com Conceição, que é professora, a gente atua junto aos catadores de materiais reciclados aqui de Ceará, que tem muitos e muitas, e que são invisíveis. A gente precisa ter esse olhar para essa população, que cata porque precisa, que vive em condições subhumanas, e a gente vai nas comunidades periféricas da cidade ver essa situação. E a gente começou isso a partir de uma instituição da igreja, que é a Caritas Paroquial de Ceará, que a gente começou esse trabalho. Então, assim, eu não consigo deixar de fazer isso. Eu gosto de trabalhar, e não só trabalhar ganhando financeiramente, mas ganhando o direito de dizer que a gente ajudou a melhorar a vida das pessoas. E é de fato uma carga muito pesada de trabalho, né? Mas não tem horário nem para começar nem para terminar. Não tem não. Porque às vezes eu tenho em casa, o pessoal da PF navega antes. O semáforo lá da Tomalandinho parou, e aí? Aí viu Gilvino, tem Gilvino, tem Severino, aliás, tem Gilvino, tem Amaro, tem José Ferreira e tem Tenório. São as equipes que estão na rua para isso. Eu, infelizmente, tenho que acordar os cabavéis nesse horário, mas é o jeito. Tem que ir para a luta, acender as coisas. Navegando sobre Ceará-Mirim, na sua opinião, e aí você é um cara que tem acesso ao livro, é governador, e ninguém discute isso. Quais as ações que o Estado precisa, e acha que, na sua opinião, precisa já começar a ver para Ceará-Mirim? Você acha que, por exemplo, essa obra de retomar o tapa-buraco ainda volta este ano? A gente está terminando 2023. E essa RN, enquanto não finalizar de Ceará-Mirim, é maçã grande, não sossego não. Todo dia eu vou falar. Você acha que essa RN, que aí é 1 milhão, e é importante, o governador, inclusive, já expediu a ordem de serviço. Já. Falou aqui, você acompanha, você é um cara que é ligado a ela, enfim, está sempre ligado nas ações de Ceará-Mirim. Você acha que qual que sai primeiro? É a volta do tapa-buraco ou essa obra para concluir aí? Eu estou rindo, Cleiber e Adla, porque hoje, em Ceará-Mirim, não tem uma pessoa que sofra mais com isso do que eu. Por quê? Porque todo dia eu vou para Matas. Eu moro em Matas, eu não moro na cidade não. Eu moro em Matas até hoje. Passa pelos buracos todo dia. E lhe chama aqui. Vamos lá para você, se não é o pior trecho que tem em Ceará-Mirim. É o pior trecho. Então eu estou sofrendo bastante com isso, porque eu trabalho no governo do Estado. Mas todo mundo sabe a minha luta para que aquilo aconteça. Veja, em 2008, aquele trecho que eu moro, através de uma articulação com o deputado da época, o deputado estadual Fernando Mineiro, a governadora da Vilma, a gente conseguiu refazer aquela estrada. Refazer, do zero. Do zero, né? Do zero. Depois a gente conseguiu manter o tapa-buraco. E quando, de 2019, 2020, 2021, a gente conseguiu manter. E aqui você viu que funcionava. Infelizmente houveram uns tropeços e aí mudou. Nós estamos na luta para que volte, deverá voltar as equipes, porque é por isso que eu digo que eu vou em loco, né? Porque eu não acho legal começar um serviço e não terminar. Então o DR tem cometido esse equívoco, porque algumas pessoas podem até estranhar eu dizer isso, mas compreendam, eu sou aliado, eu não sou subserviente, nunca fui. Então não deixe de ver e de fazer autocrítica, inclusive. Porque como gestor público, se você não fizer autocrítica, você pensa que está tudo bem, não é assim. Então, com esta compreensão, que eu aprendi na militância, inclusive, eu penso, a gente está na luta para que o DR volte a fazer o tapa-buraco e conclua, e que o governo e a governadora tem feito um esforço tremendo. Olha, Fátima praticamente não dorme. Porque ela quer ter recursos para fazer as coisas e não consegue. O impacto, e não é culpa dos professores e da professora, era uma necessidade, era lei, mas o impacto do piso causou um desequilíbrio financeiro terrível, porque o Estado já não tinha muito recurso, mas tinha que dar, e estava correto realmente conceder. Então nós estamos na luta e acredito que vai acontecer, mas veja, eu penso que além da estrada, né, que liga Ceará-Mirim Extremóis, que é a 307, a AN, é preciso recapear, pelo menos, ou refazer aqui, liga Ceará-Mirim Matas, que é terrível. É preciso revitalizar e reformar o Museu Nilo Pereira. É preciso fazer isso. A gente precisa também melhorar a situação das escolas estaduais, algumas já estão melhores. Haverá aí o início de uma reforma tão sonhada, né? No Otto de Brito Guerra, que é o CAIC. Faz uma coisa secular. É secular. Então, o governo tem lutado para fazer coisa. Por exemplo, a FAP já fez muita coisa aqui. Ela abriu a central de cidadania que estava fechada na época, reformou a escola Baldo Bezerra de Mello, a gente ampliou o programa do leite aqui, que antes era focado só numa área. Hoje, muitas pessoas são beneficiadas. Aliás, você soube que estão querendo, e aí confirme lá ou não, a gente também recebeu essa informação,
Restaurante popular ali de Nova Descoberta, me parece que o prédio vai fechar e vai para outro canto. Você soube desse alguma coisa? Eu soube. Procede isso ou não? Eu soube porque aí ela sabe disso, a vereadora me ligou, não sabia, tá certo? E eu estou dialogando com o coordenador do setor, que é o companheiro Roman, para ver se isso é verdade ou não. Até hoje ele não me disse se é verdade, ele está tentando ver. Porque na verdade, se for, está equivocado. E aí detalhe, ele não depende do governo do estado, tá certo? Porque o governo faz uma licitação e a empresa que ganha, ela coloca onde quer, tem isso. Mas eu penso que o governo precisa ter um cuidado com isso, dizer, olha, não, vamos manter aqui, porque é aqui onde as pessoas mais precisam. Isso. E já está habituado a estar naquele local. João de Barro, na Nova Conquista e outros setores ali. Então não tem como tirar daqui. Até porque a história do Sopão é lá na frente, já atende outra população. Então, eu ainda estou para ver isso, tá certo? Veja, depois dessa notícia aqui, viu? Diga a vocês. Navegando sobre outro assunto, aí também a competência sua, eu vi que você foi para a TV e tudo, foi um negócio que as pessoas depois enxurraram aquelas críticas de baixo embaixo, porque eu lembro que, por exemplo, vamos passar na João Medeiros Filho, instalaram vários radares. Sim. A gente passa na Via Costeiro, o cara olha para um lado, vê um radar, acaba, eita danado. É. Na Engenheiro Roberto Freire, o cara, eita danado. Aí, Rota do Sol do mesmo jeito, diz, eita, voltou a indústria da multa agora. Você já deve ter ouvido falar disso. Não é isso que se fala na internet. É isso ou não é que se fala? Ali eu queria aproveitar, porque foi você que colocou aquilo ali. Foi você que foi para a Câmara para dizer assim, ó, vamos instalar. É o setor. É o setor, seu setor. Qual é a sua leitura disso, inclusive dessas instalações que as pessoas já adjetivo de voltou à indústria da multa? É isso que se diz, é isso que se fala, exatamente essas situações. Qual é a situação hoje das nossas rodovias estaduais em Natal? Vamos lá. Via Costeira, Engenheiro Roberto Freire, vamos lá para João Medeiros Filho. Primeiro eu quero dizer, inclusive a população de Ceará-Mirim e do Rio Grande do Norte, que nós vamos ampliar o serviço. Instalação de radares? Porque funcionou. Eu disse no início da nossa conversa, e acredito que repeti no meio até agora, que uma das frases que eu uso é que eu dedico minha vida a cuidar de outras vidas. E fazer gestão de trânsito é cuidar de outras vidas. É salvar vidas. Veja só, nessas 5 vias, que aí ao Malgrade, que é o prolongamento da Prudente também entrou, nós tínhamos um índice de sinistros, entre aspas, acidente, terrível. E a Costeira é um absurdo. Com mortes. Quando eu cheguei, nós fizemos um conjunto de intervenções. Sinalização horizontal, pintura da via, melhoria e tal, vertical com placas, mudanças e tal, semáforo, tudo. E não funcionou. Tem os dados. Estatística para mostrar isso. Nós implantamos os radares. Na Via Costeira a redução foi de 85%. Meu Deus! Então nós estamos salvando vidas. Porque o povo tem medo, na verdade, de financeiro só. Exatamente. É porque a maioria das pessoas não compreende o seguinte: as pessoas, qualquer condutor ou condutora, só será multado ou multada se ultrapassar o limite que está lá definido de velocidade. Dizem que é, inclusive, abaixo, né? Não é. Não é o certinho. É acima um pouquinho. Sim, isso acima. Acima um pouquinho para dar o espaço para você não ser multado. Agora, se está lá na placa, independente de ser radar ou não, 60, por que você vai 70? Por que você vai 80? Mas ele já folga, né? Isso, porque você vê, a Via Costeira tem algumas curvas muito acentuadas. Então não tem outro caminho. E aí a indústria, não é a indústria da multa. Só é multado é quem ultrapassa o limite. Quem não respeita a lei. Quem não respeita a regra. A vida tem que ter regra, tem que ter lei. Então, nós estamos lá salvando as vidas das pessoas. E eu disse sempre nas entrevistas, o nosso papel é preservar vidas, não é outro. Nós não fazemos sinalização horizontal, tem implantação de placas com redução de velocidade, curvas, assim, não é porque a gente é bonito ou feio, não, é porque é necessário, que é para que as pessoas se atentem quando estiver volante, que ele tem uma curva acentuada e tem que reduzir, para não morrer. Nós não pintamos a via, no caso as lombadas ou faixa de pedestre, não é por boniteza, não é porque o condutor quando vir, ele vai ver que ali naquela faixa tem gente para passar. É para preservar vidas. Essa é a história. Então, nós estamos muito tranquilos e conscientes do nosso trabalho nesse aspecto também. Porque nós conseguimos salvar 85% das vidas na Via Costeira, por exemplo. Você tem noção? Em todas as vias reduziram. E nós agora, no final de dezembro, nós vamos fazer um novo estudo, fazer uma nova avaliação, que nós fizemos pelo primeiro semestre. Para ver o impacto que ocasionou com essas situações. Se tiver reduzido apenas 40%, é uma vitória enorme, no geral.
Porque são 40 vidas que não foram-se, que não deixaram filhos, filhas, que não deixaram famílias. E as pessoas precisam compreender que nós só temos uma vida. E o trânsito, ele exige cuidado com uma vida mesmo, uma vida cheia de riscos. Uma moto, ela só tem proteção no capacete, mesmo assim não protege. O carro, se ele batendo, vira, enfim, então nós temos que ter esse cuidado, nós temos cuidado de dirigir melhor e respeitar principalmente o ciclista, começando pedestres, as pessoas não respeitam, ciclistas, motoristas, tem que se respeitar um ao outro, porque senão isso vira um escarcéu. Hoje eu me surpreendi que eu vi num blog aí uma imagem terrível, no viaduto de Igapó, congestionamento terrível, absurdo aquilo ali, espero que passe, deverá passar. Uma pessoa apontando a arma para a cabeça do outro dentro do carro, por causa de briga no trânsito, a arma. Isso que eram 2 policiais, né? Sabe? É disso, é nisso que transformou o trânsito. Então, nosso papel, que nós temos feito, é mudar isso. Nós temos que ter paz no trânsito, nós temos que ter tranquilidade no trânsito, nós temos que preservar a vida no trânsito. Por isso, nós fizemos a implantação, graças a Deus está funcionando, o resultado está aí. O Ministério Público Estadual está acompanhando, está nos parabenizando por isso, e nós iremos ampliar, porque enquanto lá reduziu, no trecho de Parnabirim aumentou, no trecho de Macaíba aumentou, aqui em Sermim tem alguns pontos, na 064 aqui dentro mesmo da cidade, que é terrível, você deu agora um dado, então nós precisamos resolver essa questão. E infelizmente, ou felizmente, algumas coisas só se resolvem com um impacto financeiro. Dependeria para implantar isso a médio e a curto prazo, já para implantar radares ou não? Quanto custa a implantação de um radar desse? Rapaz, não é barato. Não é barato. O contrato todo inicial é de 5 milhões. Meu Jesus. É caro, fazer trânsito é caro. E aí, nessa ampliação, nós já pedimos um novo estudo das 10 cidades que têm maior índice de sinistros. Sermim está no meio dela. E a gente vai ver, a partir dos dados, dos números, onde é que vai ser prioritário implantar radares. Detran, placas sinalização aqui para Ceará-Mirim. Inclusive, algumas dessas placas aí é importante e aí nunca se deixou de registrar isso. Foi parceria de novo, Detran aí. Agora, eu fico abismado, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu nunca vou conseguir compreender como é que se coloca uma placa do trânsito e alguém, seja uma pessoa, vai lá e arranca a placa. Porque isso acontece aqui, isso é uma coisa absurda. E aí eu repito, essa discussão sobre se a mão é contra a mão, essa discussão já passou, agora precisa ser obedecido. E aqui se tem uma conduta de pessoas que aí eu preciso que a guarda comece a pegar esse povo, a equipe do Major Peixoto que está aí botando o quente começa a pegar esse povo. Porque se tem as placas, precisa ser obedecida. Não é porque o cara não concorda, não é porque ali é contra a mão, eu vou lá arrancar a placa. Acaba prejudicando a população inteira. Nós implantamos algumas placas em Quixeramí nas rodovias, fora da zona urbana. Se bem que uma é dentro ainda, mas já no finalzinho. Uma, ali próximo àquela... antes do Jordão Escape. Sim. Indicando Jacoca, Ponto Mata, etc. Placa indicativa de lugar. Arrancaram. A outra, você vindo em Itaipu, ela está lá, mas a outra arrancaram. Nós colocamos aqui indicando o Burão, Astral, Coqueiro, arrancaram. Deixaram só uma. É complexo. As pessoas precisam compreender que a sinalização, e a gente tem que exigir que o Estado sinalize mais, que a Prefeitura sinalize mais, porque de respeito a preservar vidas. Ô Ávia, Kleber, há 2 anos, infelizmente eu perdi minha irmã, não foi no trânsito, foi por causa do problema de câncer de útero. E eu sei o quanto é doloroso perder uma pessoa. Minha irmã. Doloroso demais. Desde o dia que ela descobriu até o dia que ela faleceu, eu acompanhei ela. Então, perder uma pessoa é muito ruim, é muito duro. As almas deverão se encontrar novamente. Mas, fisicamente, talvez não. Então, no trânsito, a gente tem que ter essa lembrança sempre, para não perder pessoas. E esse é o nosso papel. É um papel, entre aspas, chato, mas é um papel de preservar a vida, de lutar para que as pessoas não morram. E não é fácil. Falou sobre placa aí, eu lembrei dessa história aí de Uburana, e aí tá na sua comunidade lá, acontece anualmente um texto espetacular, o Texto dos Homens. Sim. Acontece lá com muita gente boa. Sim. Rapaz, e aí eu vi um relato também de uma pessoa, porque veio muita gente de fora, né? E que na entrada para matas ali não tinha uma placa de sinalização. Tiveram que fazer com aquela faixazinha que fizeram de... No caso, é porque é mineiro, né? Mineiro. Verdade. E aí nós já resolvemos isso, porque nós colocamos, veja só, tecnicamente falando, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito,
Cada placa de indicação de comunidades, enfim, de municípios, ela só pode ter 4 nomes, tá certo? E aí nós colocamos aqueles 4 e não esquecendo mineiro, a placa inclusive está lá, já está colocando segunda. Vai colocar lá? Olha aí, notícia boa, tá vendo aí? Você que acompanha a gente aí, olha, que coisa bacana, né? Interessante. O nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu ainda tenho uma última pergunta. Por favor. É só em relação aos desafios que você tem todos os dias, né? Não Sim. é fácil, isso aí já ficou nítido, só nessa breve conversa que a gente teve. Mas, assim, o desafio principal que você tem todos os dias, aquele que tem que acontecer por dia, senão não valeu o dia. Kleber sabe um pouco isso porque fez produto, eu fui lá, enfim. Mas eu tenho um grande desafio na minha vida, como cidadão e tal. É um dia poder ajudar a Ceará-Mirim melhor, no sentido administrativo e legislativo. Então, eu já fui candidato em 2008 a vereador e deverei ser novamente em 2024. Esse é um grande desafio. Mas o grande desafio permanente é a gente se indignar com o que está errado. É a gente dizer que não concorda com a falha nas políticas públicas, independente do governo. Esse é o grande desafio. É o desafio da gente ter que acordar e trabalhar mesmo sabendo que tem chuva, mesmo sabendo que não tem comida. Esse é o grande desafio. Então, o meu grande desafio é ajudar a Ceará-Mirim a ser uma cidade melhor para as pessoas. Por exemplo, é inadmissível que Ceará-Mirim, um dos 164 anos, salvo engano, nós não temos passeio público adequado, que são as calçadas. Como é que as pessoas idosas andam nas calçadas aqui em Ceará-Mirim? Não tem como. Possível. Como é que as pessoas com deficiência visual ou deficiência física andam? Não tem como. O grande desafio é a gente trabalhar para melhorar a situação do meio ambiente de Ceará-Mirim. Olha, você já parou para ver qual é a situação do rio Ceará-Mirim, que não nasce aqui, nasce em Lajes, Ivaté e Quimóis? É terrível. Assoreado, que assoreamento é a incidência de areia e de mata, assim, de sujeira dentro do rio. Você não tem praticamente mais vida ali naquele rio. De peixe, está precisando pescar. Tem esgoto sendo jogado. Você já percebeu o quanto o Ceará está desmatado na zona rural? E a gente reclama do calor, né? Então esse é o grande desafio da gente. Quantas pessoas estão no Vale do Amanhecer, que fica aqui depois da igreja, passando fome? Cuidar das pessoas, do mínimo, do básico das pessoas, isso é desafio. O desafio de a gente ter em Ceará, por exemplo, um centro de referência em saúde da mulher. Nós não temos. Isso é um desafio. Nós temos em Ceará um centro de referência em infanto juvenil, que nós não temos com ele. E nossas crianças, como é que estão sendo tratadas? Lógico, ao esforço de todos os prefeitos passados. O prefeito, por exemplo, conseguiu recursos para construir aí 8 postos, 10 postos de saúde. Júlio está fazendo a parte dele. Mas e as crianças, como é que está tendo essa... e os jovens, principalmente também, como é que estão tendo essa preferência, essa prioridade? A gestão precisa pensar nisso. A gestão precisa pensar no grande desafio diante dessa quintura toda, a gente climatizar as escolas, a gente plantar mais árvores, a gente ter uma cidade mais arborizada que nós não temos. São desafios, sabe? De ter uma Câmara, com todo respeito a quem está melhor, e estão bons, mas precisa melhorar. Que pense, que lute todo dia pelo povo, de forma efetiva, independente do gestor que está. Porque as pessoas às vezes se permitem ser subservientes, às vezes ser aliados. Então, isso são desafios terríveis para a gente. E não é só para navegantes. É para Ave, é para Kleber, é para André, é para todo mundo. Porque a cidade é nossa. E se nós não fizermos o papel concreto de demonstrar nosso amor pela nossa cidade, não valerá a pena. Então, esse é o grande desafio. É amar de forma concreta as questões que a gente precisa mudar. Na área de direitos humanos, questões sociais e ambientais, enfim. Esse é o nosso grande desafio. Navegante, eu quero que esse desafio, rapaz, das nossas RN, eu quero que você bote debaixo do braço. Está. Toda vez que você vê governadora Ceará-Mirim, tá faltando um quilômetro de estrada. Termine. Os tapa-buraco, termine, governador, porque esse povo gosta da senhora, tá provado isso, não precisa nem o que dizer mais. Mas é importante que... Todo dia, para toda semana, quando eu não encontro em alguns eventos, eu mando um WhatsApp para ela. Vamos fazer... E eu sei da dificuldade do governo atual, eu sei da dificuldade, mas nós temos que avançar em algumas questões. Muito bom! Olha, a conversa de hoje como é boa, né, querida? Muito bem. Gente, inclusive, eu tinha falado justamente disso, né? No início da conversa, eu tinha falado para vocês de fazer o pedido lá do ponto certo. Com certeza já deve ter chegado aí na casa do pessoal. A nossa tá chegando, né? Que a gente toda vida faz um pedido de pizza, de petisco, de refrigerante. Eu sempre peço em casa, eu sempre vou lá no ponto certo. Tenho certeza que também, Maria. Inclusive, a gente sempre chega lá, tem aniversário, tem confraternização. Fim de ano agora, confraternização. Bom. Né? O pessoal que quer
reunir o pessoal do trabalho, reunir os amigos, fazer uma confraternização entre amigos, né? Na família, leva para o ponto certo, que lá a gente vai ofertar rodízio para vocês, vai ter com certeza um almoço delicioso, eu sempre almoço por lá, que é perfeito, gente, eu sou suspeita de falar, e com certeza fica aí a super dica para vocês, tá? Ponto Certo Restaurante, sendo aí patrocinador do nosso Pode Papo e com certeza um super parceiro, viu? Que é a indicação mesmo, né? Vamos pra lá agora, inclusive tem uma pizzazinha que o pessoal aqui da retaguarda aqui, pra vocês não verem não, só vê a gente aqui. Mas tem um povo na retaguarda aqui que é louco por uma pizza de banana nevada. Peça essa pizza aí lá no Ponto Certo aí, que a bicha é estrutura. Mas vamos pra lá agora. Navegando, gostou de vir conversar com a gente hoje? Gostei e peço, pelo amor de Deus, me chamem de novo. A gente, devido ao tempo, a gente falou um pouco mais das gestões, né? E a gente precisa falar. Eu penso que Júlio tem feito a parte dele, Peixoto fez a parte dele, Ednólia fez a parte dela, Roberto. Penso que a gestura, que apesar de ter sido uma mecenas, que é a deusa da cultura, que foi Terezinha Belo, não cuidou bem da cidade, que é onde começou minha luta. Minha luta começou em 1994. Então, e a gente precisa debater mais Ceará-Mirim. Você vai voltar. Por exemplo, eu penso que os pré-candidatos que estão hoje querendo ser prefeito de Ceará-Mirim, precisam discutir Ceará-Mirim, para depois dizer que quer ser candidato, né? Porque senão é completo. Então, toma à disposição. Valeu! E já agradeço muito o espaço, certo? Foi muito boa a conversa. Muito boa, dá uma hora passa ligeiro, tá vendo aí, olha? E a próxima semana a gente vai estar divulgando, aliás, né? Acho que essa semana ainda já a gente vai estar já divulgando o da próxima segunda-feira, tá, gente? A gente sempre gosta de agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, curtiu esse papo, curtam aí, né, o nosso vídeo do YouTube. Nosso vídeo, exatamente. Se inscrevam no nosso canal e próxima semana a gente tá aqui, se Deus quiser. Obrigada a todo mundo, né, Cleiton? Beijo grande, uma semana de bênção pra você, viu? Tchau!